quais as principais diferenças da entrevista na clínica individual para a entrevista na clínica de casal. Para você que está chegando agora, eu sou Denise Magalhães, psicóloga e diretora do ITF-MG, que é um centro de estudos e formação para terapeutas de casais. Então vamos às principais diferenças. A primeira diferença e mais notória é que o trabalho psicológico com a clínica individual, você vai escutar a história de um sujeito, e o trabalho na clínica de casal, você escuta a história de 2 sujeitos ou mais, caso seja a clínica de família. Agora, importa para nós que somos profissionais o que fazer com os elementos que nós vamos colher nas entrevistas. Isso que importa, é sobre isso que eu vou falar. Basicamente, na clínica de casal, a gente tem 2 pontos para compor o conteúdo para nós que somos profissionais. Não é para ficar falando para o nosso cliente, mas nós profissionais precisamos ir construindo gradativamente esses 2 pontos. Quais são? Quais as características de cada elemento do par? Isso é algo importante para a gente ter em mente, sobretudo se a gente for levar o caso para um processo de supervisão, tá? Outro ponto importante, além das características de cada elemento do par, como este casal está enlaçado, eu falo isso em outros vídeos, qual laço que o casal deu, como que eles estão amarrados. Nós, profissionais, precisamos também identificar esse laço a partir da história que nós vamos escutar do material que o casal vai trazer. Em relação às características de cada elemento do par, o que nós precisamos ter em mente, né? A gente precisa identificar qual a história da família de origem de cada um. Então, é uma busca que nós vamos fazer no correr das entrevistas. Pode ser que eles venham a trazer esses elementos espontaneamente ou não, tá? Muitas vezes o casal está querendo apagar um determinado incêndio, resolver um determinado conflito e não ou pouco vai falar sobre sua família de origem. Então, nós precisamos fazer, em um momento oportuno, essa busca de informação. Buscar a história da família de origem nos auxilia a compreender como cada elemento está identificado e com quem de sua respectiva família de origem. Essas identificações são fundamentais para a gente compreender se um ou os 2 elementos eles têm um processo de maior indiferenciação em relação às suas histórias ou se eles estão melhor diferenciados. Ainda nós vamos, em relação à família de origem, identificar também os padrões dominantes que foram vivenciados nessas histórias, na trajetória de cada um. E, naturalmente, esses padrões podem estar, muitas vezes, sendo reproduzidos ali na conjugalidade. A gente ainda tem outros fatores, que são os mecanismos de defesa, que nós também é importante identificar em relação a cada elemento do par. Então, mecanismos de defesa, as identificações, se eles são mais ou menos indiferenciados, os padrões dominantes que eles estabeleceram, tudo isso a gente vai colhendo lentamente a partir do material que eles trazem para o processo psicoterapêutico. Além das características de cada elemento do par, nós também precisamos compor, como eu falei,
um outro quadro para nós mesmos, que é o laço. Como este casal está enlaçado. O que é o laço estabelecido na conjugalidade? É a forma como eles estão vinculados. Uma das questões que a gente pode pensar é quem do casal trouxe a queixa inicial. Gente, isso é apenas um dos elementos, tá? Que nos favorece a pensar como o casal está enlaçado, vinculado. Este elemento que traz a queixa pode ser o porta-voz do casal. E aí, nós vamos ver outros elementos se desdobrando na formação desse laço conjugal. O laço tem tendência a ser complementar ou é um laço simétrico? O que é o laço complementar? É o laço onde no casal um elemento é dominante e o outro é mais passivo. Um é perseguidor, o outro é perseguido. Um é falante, o outro é calado. É um laço complementar. O laço também pode ter a característica de simetria, que é quando eles se colocam numa posição igualitária. Frequentemente, o casal simétrico é um casal que tem tendência a disputar conteúdos. Quais conteúdos? Todos. O casal simétrico disputa dinheiro, poder, informação, qual a família que é melhor, qual a família que é pior, disputa quem xinga mais, só não disputam a gentileza, mas as outras características, eles estão sempre disputando. Então, é outra informação que cabe ao profissional compor aí no seu quadro, né, se o casal tem tendência à complementaridade ou à simetria. Ainda é um casal com tendência a ser mais codependente? Frequentemente, os casais codependentes, eles têm, em relação às famílias de origem, um grau de indiferenciação, que é outro elemento que a gente, como eu falei, a gente já pesquisou, né? E ele vem aí a corroborar a formação do laço. Os elementos mais indiferenciados em relação às suas famílias de origem têm tendência a formar na conjugalidade um padrão de codependência, quer dizer, eles não conseguem soltarem um do outro, e soltar não significa se separar, mas significa saber até que ponto que eu preciso cuidar de mim e o ponto que eu preciso e devo cuidar do outro. Isso é muito misturado no casal. Frequentemente, vocês naturalmente já ouviram, casais codependentes, as pessoas não cuidam de si, inclusive justificando que devem cuidar do outro. Outra característica é se o casal, ainda no laço, está mais individuado ou individualizado. Se eles guardam esse espaço de cada um com maior autonomia no correr do cotidiano deles. Se há esse resguardo, você vai entender que eles têm uma possibilidade maior de interagir um com o outro e voltarem cada um para seus próprios espaços. São casais com uma tendência a serem melhor diferenciados de suas respectivas famílias de origem. Ainda tem um ponto interessante que eu gostaria de destacar, é que na clínica individual, o nosso cliente único, né, que está ali, ele também produz laços, só que ele sozinho está falando de sua relação com a mãe, com o filho, com o marido, com o patrão.
E, enquanto profissionais, nós também vamos perceber a ênfase, a tônica desses laços. Só que vai ficar para a gente mais claro o quê? Porque conhecemos o nosso cliente, fica claro. Qual é a característica do nosso cliente que ele imprime no laço com sua mãe, com seu filho, com seu marido ou com seu patrão? E qual é a característica que vem da contraparte, que não está presente no processo psicoterapêutico? E característica essa que vai fazer diferir os laços ou as relações que o nosso cliente vai contar no correr do processo para nós. Neste aspecto, na clínica de casal, fica mais fácil, né, mais notório identificar o laço, as características como eu trouxe, a ênfase, já que nós temos ali de corpo presente, né, narrativas presentes, os dois elementos do par que compõem aquele laço, cujos padrões vão se repetir não só no cotidiano do casal, mas no próprio processo psicoterapêutico. Então, fica para nós profissionais mais fácil identificar as características desse laço. Basicamente, um pequeno recorte do que eu trouxe, né, pela minha experiência, tanto quanto profissional, quanto em relação a supervisões que eu faço aqui na nossa formação em terapia de família e casal. Então, eu trouxe um pouco do recorte que eu colho também de material, no sentido de mostrar para vocês as principais diferenças que a gente encontra, tanto na clínica individual quanto na clínica de casal. Se você gostou do conteúdo, compartilha com outras pessoas que possam se interessar pelo mesmo conteúdo, curta esse vídeo e siga-nos nas redes sociais para receber outras dicas naturalmente do seu interesse. Muito obrigada pela atenção.